Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de aproveitar que você está de pé. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Aleluia. Glória a Deus. Aos Hebreus, capítulo de número 11. A galeria dos heróis da fé. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse texto. E essa palavra na semana, ela queimou meu coração. Na verdade, eu tinha convidado uma pregadora para pregar no meu lugar, mas não foi possível. E aí coube a mim eu estar pregando aqui para vocês nessa noite. Aleluia. Hebreus 11. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Hebreus 11, verso 4. Vamos fazer assim, vamos ler o verso 1, porque vai dar um contexto amplo, tá bom? Verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Por favor, diga assim: Abel foi mais excelente. Abel foi mais excelente. Vou continuar. Pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons ou das suas ofertas. E por ela, depois de morto, ainda fala. Verso de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não vir à morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha aí, ó, Aleluia. aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador, Ele recompensa dos que o buscam. O último exemplo, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ó irmão, dobre atenção nisso aqui, que isso aqui é violento. Pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Mais ou menos o escritor está dizendo assim: ainda nem tinha acontecido, e Deus já tinha conversado com Noé sobre aquilo que ainda nem tinha acontecido. Temeu, e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Antes de você se assentar, eu gostaria de deixar o tema para você aqui. Nós vamos falar de 3 exemplos hoje de fé. O primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com você é o exemplo de Abel, o segundo de Enoque e o terceiro é de Noé. Então o tema que o Senhor colocou no meu coração é: adorou, andou e construiu. Adorou, andou e construiu. Vamos todos repetir isso juntos? 1, 2, 3. Adorou, andou e construiu. Eu gostaria que você liberasse uma palavra profética
com fé. Estamos falando de fé. Aleluia. Você declarasse isso sobre a vida de alguém, se dissesse assim: o meu desejo para você é que você adore, ande e construa para Deus. Diga isso para alguém, por favor. Por favor, se sente glorificando a Deus. Se for possível, deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos no nosso terceiro culto de ceia do ano de 2026. O Vitor aqui nos relatou que é a segunda ceia desses meninos aqui que foram batizados. Na verdade, eles tomaram uma ceia lá no batismo, que foi lá na chácara, no espaço que foi reservado. Mas junto com a igreja, a primeira vez que eles vão cear aqui, graças a Deus. Foram 5 candidatos ao batismo, né? E hoje, a primeira ceia no mês de março, Deus foi glorificado tremendamente. Ó, eu quero declarar, hein, que até o mês de junho nós vamos ter outro batismo aí, em nome do Senhor Jesus. E ó, a boa notícia é que você está aqui nesse meio, viu? Vai acontecer, viu? Queridos, eu vou ser rápido naquilo que Deus pediu para mim comunicar a vocês. O primeiro exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo de Abel. Abel, ele é conhecido como adorador. É por isso que eu coloquei aqui que Abel, ele adorou. Abel, ele adorou a Deus. O segundo exemplo é daquele que andou com Deus. E o terceiro é aquele que construiu algo para Deus. Primeiro exemplo sobre adorador. O Vitor me antecedeu e diz que Deus, ele busca ou ele procura. Na Bíblia você não vai encontrar Deus procurando outra coisa. Deus, ele só procura os verdadeiros adoradores na Bíblia. Só tem isso que Deus procura. Porque Deus, ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E a Bíblia vai nos dizer que este homem, Abel, ele foi um verdadeiro adorador. Eu gostaria de chamar a sua atenção ao verso de número 4. O texto diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus. Por favor, diga assim: ele ofereceu a Deus. O contexto da carta em que Hebreus foi escrito foi um contexto de morte, um contexto de perseguição. Os cristãos estavam sendo tão perseguidos que alguns estavam largando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Os cristãos, eles estavam sendo mortos, perseguidos. Então, por esse motivo, eles estavam retornando para a velha fé ou para o judaísmo antigo. E o texto vai nos dizer que o escritor, tentando motivar a fé da igreja, daqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, ele vai dizer assim que pela fé nós entendemos, ou pela fé Abel, ele ofereceu a Deus. O escritor, ele está tentando comunicar à igreja que Abel, ele tinha um foco. São 3 pontos aqui. Abel, ele tinha um foco. Abel, ele tinha uma meta, e Abel, ele tinha um objetivo. Abel, ele tinha um foco, Abel, ele tinha uma meta, e Abel, ele tinha um objetivo. E qual que era o foco de Abel? O foco de Abel era Deus. E qual que era a meta de Abel? A meta de Abel era Deus. E qual que era o objetivo de Abel? O objetivo de Abel era Deus. Jesus vai dizer assim que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós vivemos em dias que as pessoas buscam as outras coisas primeiro, para depois buscar o reino dos céus. Mas Abel está ensinando a igreja hoje que ele ofereceu a Deus. Ele ofereceu a Deus. Ele ofereceu a Deus. Eu declaro que o teu foco vai ser Deus, a tua meta vai ser Deus, o teu objetivo vai ser Deus. Tem gente que entra na igreja e sai da igreja porque não tem foco, não tem meta e não tem objetivo.
se entristece com o que não é para se entristecer, faz aquilo que não é para fazer, mas Abel veio no culto, porque o foco dele é Deus, a meta dele é Deus, e o objetivo dele é agradar a Deus. Somente quem veio para ter um encontro com Deus aqui nesta noite, devemos aprender com Abel, não é verdade? Quantos estão aqui me entendendo essa palavra aqui? Glória a Deus. O foco dele é Deus, a meta dele é Deus, o objetivo dele é Deus. Aí não tem como as coisas darem errado. Eu gostaria de continuar a leitura do versículo de número 4. E o texto vai dizer assim, que ele ofereceu a Deus. Então, ou seja, Abel não era aquelas pessoas que queria fazer para mostrar ou fazer para parecer. Abel tinha um foco. A meta dele, irmãos, era focar a Deus e dizer assim: o que eu tenho para fazer, eu vou fazer para Deus. O meu objetivo de ir para a casa do Senhor e o adorar é com uma finalidade só. Eu não tenho problema se o meu nome não for citado, eu não tenho problema com isso, porque a vaidade de Abel, ela estava bem resolvida. Deixa eu perguntar, eu vou perguntar isso aqui: a sua vaidade já está no lugar que deveria estar, irmão? Não, fala comigo, hoje é culto de ceia, eu preciso te provocar aqui, porque Abel, ele vai nos ensinar uma coisa muito maravilhosa. Abel não tinha problema se o nome dele não fosse citado, Abel não tinha questões com isso, porque Abel, ele veio para a igreja para se encontrar com Deus. Elebara sobrevécia calabaracia. E se nós tivermos o sentido de aprender com Abel, 70% do problema da igreja vai estar resolvido. Foco, diga assim, foco. Diga assim, meta. Diga assim, objetivo. Porque nós vivemos em dia, irmão Fabrício, que tem pessoas que vêm para a casa de Deus com a finalidade da vida financeira ser mudada, e esse não é o foco. Pelo amor de Deus, eu creio que Deus pode mudar a tua condição financeira. Tem mais alguém que assim acredita? Eu vou melhorar isso aqui. Depois que você veio com a presença de Deus, a sua condição financeira mudou? A minha mudou e mudou para melhor. Teve de mais alguém que mudou aqui? Teve de mais alguém que mudou? Só que a proposta não é vir para a casa de Deus para você dar 100, para receber 1000. A proposta não é essa. Eu creio numa igreja que vem se encontrar com Deus no culto. É por isso que você nunca vai ouvir da boca desses pastores que você tem que dar um envelope aqui para ganhar 100 e matar o seu Isaac. Para com esse negócio. Eu vim para encontrar Deus na casa. Tem mais alguém que veio para encontrar Deus aqui na casa? Eu estou no lugar certo. Eu sei que Deus está nesse lugar. Irmã Isaura, tem gente que vem para a casa de Deus para muitas coisas. É por isso que o Espírito está pedindo. Ele falou: Fábio, vamos alinhar os corações aqui. E eu quero alinhar. O meu coração é o primeiro. Foco, meta e objetivo. Eu amo essas irmãs aqui. Vocês não têm noção tanto que eu amo esses jovens. E daqui a pouco essas cadeiras vão estar tudo completadas aqui de jovem. Eu amo esse jovem demais. Eu amo a vida de cada um de vocês. Antes de você chegar aqui, eu já orava pela tua vida. Mas eu preciso dizer uma verdade. Eu não vim aqui só para poder te encontrar. Eu vim aqui porque eu sei que Deus está nessa casa e nesse ambiente. Foi Ele que enxergou, irmã, em mim, na minha fraqueza, nos dias mais difíceis, nos momentos mais angustiosos da minha vida. Então Abel, ele ofereceu a Deus foco, meta e objetivo. E o texto vai dizer assim, que por ele oferecer a Deus, verso de número 4, o texto vai dizer assim, que ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Agora, olha, irmão, vou te dizer, é noite de ceia. Hoje Jesus vai alinhar o nosso coração. Vai alinhar. Essa
expressão, em algumas versões, vão dizer maior. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Mas a versão mais próxima do original, essa que o Mário colocou, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Aleluia. E por que mais excelente? Eu falei, Senhor, por que mais excelente? E não por que maior? Porque Abel, ele é o verdadeiro adorador. E os verdadeiros adoradores não estão na casa de Deus por competição, para saber quem é maior do que o outro. Os verdadeiros adoradores não competem na hora da oferta. Os verdadeiros adoradores, eles adoram com excelência. Por favor, diga para o seu irmão, aqui não tem competição não, viu, meu irmão? Aqui nós podemos adorar a Deus com excelência. Excelência. Viu? E Deus não aceita menos do que excelência. Viu? Abel, ele vai nos ensinar. Eu queria definir com você essa expressão excelência, uma palavra grega, e ela significa entrega de qualidade. Então o escritor aos Hebreus, quando ele está dizendo que ele ofereceu algo com excelência, ele não está dizendo de quantidade, ele está dizendo de qualidade. O que ele está dizendo é que na casa de Deus não pode haver competição. Eu não sei você, irmão, mas já tem lugar que eu fui que tem cantor que fica competindo um com o outro para ver quem canta mais. É horrível. Eu já fui em vigília, irmão, que pelo amor de Deus, tem um pregador que prega primeiro, ele termina de pregar, porque são dois pregadores, ele prega primeiro, aí na hora do companheiro dele pregar, que é o segundo pregador, ele vai embora, não ouve o segundo pregador. Eles vão embora. Eu falei, miserável, não fica para ouvir o companheiro. Por quê? Porque estão vivendo num ambiente de competição. E sabe o que eles fazem com a igreja? Que é muito fácil. Tem pregador que tem habilidade, tem pregador que tem habilidade. Não é revelação, mas ele tem habilidade. Aí ele percebe que a mensagem dele não está virando, porque o linguajar deles é chulo. Eles dizem assim, a mensagem não está virando. Aí eles começam a colocar a igreja um contra o outro, a igreja contra a vida dos líderes. Aí vira um cenário de competição, e a igreja que não é madura fica dando glória a Deus para sustentar a vida do pregador que está pregando. Mas pregador não prega por resultado de glória a Deus, pregador prega por fidelidade. Eu estou declarando que nesse ambiente não tem competição. Eu estou sentindo ele aqui, hein? Pastor, o que o senhor está falando? Isso é ceia. Eu preciso que você amadureça. O tema do nosso congresso é filho maduro. E eu declaro que nenhum desses pregadores vão assumir essa tribuna aqui. Quem está comigo aqui nesse negócio aqui? Porque tem pastor que se perde, a igreja começa a crescer, aí chama qualquer pregador para assumir o púlpito. Eu prefiro ouvir vocês do que ouvir qualquer outro que tenha nome por aí fora. Eu preciso ouvir você, Vitor. Eu quero ouvir você, Marcelo. Eu quero ouvir você, Mateus. Eu quero ouvir cada um de vocês do que ouvir esses competidores. Competidor não tem lugar nessa casa. Tem alguém para adorar aqui, pelo amor de Deus. Estou cansado dessa balela. Eu vou chamando para pregar, fico agoniado no púlpito e fico, Jesus, me dá o microfone logo, eu vou acabar com a raça deles hoje. Os competidores do nosso meio. Aí fica, eu acho até bonito os melismas da vida, né? O iódio, sobe e desce. Mas se isso não for para Jesus, Jesus amado, aleluia. Glória a qual é o nome dos Deus. negócios que você faz aí? O nome, né? O ritmo, né? Aleluia. Como se chama o ritmo? Aleluia. O tribal. Mas o tribal, olha aí. Agora imagina se toda essa habilidade não for para Jesus.
competindo com o outro aqui, era dentro da igreja. Quantos estão me entendendo aqui? Diga assim, eu já vou encerrar, diga excelência. Eu creio numa igreja que entrega excelência, viu? Eu creio nisso. Estou falando de igreja perfeita, nós não somos perfeitos, nós precisamos ter excelência. É uma agonia, Mateusão, quando eu vejo esses negócios, eu fico agoniado. Então a excelência, ela não está ligada àquilo que é maior, mas ela está ligada com uma entrega de qualidade. Deixa eu perguntar, quantos querem entregar uma adoração de qualidade? De qualidade. Entregue a sua adoração com qualidade, tá bom? Em nome de Jesus. Nós definimos o tema, definimos a palavra excelência, e Jesus vai falar sobre ela. Mateus 12:41, Marião. Se você quiser ficar aqui comigo em Hebreus, acompanhe aqui no telão. Quem acha aí que a gente precisa comprar um telão melhor para vocês enxergar melhor? Que bom. E é você que vai me ajudar a comprar esse telão. Você mesmo que acha aí. Dona Maria, você que vai me ajudar. Esse povo ajuda, viu? Eu falo brincando assim, mas vocês ajudam muito. Você pode dar glória a Deus pela vida de vocês mesmo? A gente sempre quer melhor para Deus, né? Para enxergar melhor, gente, né? E tem que ficar apagando as luzes aí, dar um jeito. Quem sabe Jesus prepara uma TV grande, não sei, mas vai, né? Mateus 12, o foco é a palavra. Vamos na palavra, Mateus 12. Olha o que Jesus vai dizer aí: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. Eis aqui que está aqui quem é maior do que Jonas. Diaconisa, essa palavra aqui é a palavra pleio, a mesma palavra que o escritor aos Hebreus está usando. Maior. Na tradição judaica, sabe quem era o maior pregador da história da tradição judaica? Jonas. Jonas, em um dia, 3 dias na verdade, ele sai pregando, 120.000 almas se arrependem. Os judeus acreditavam, ele é o maior pregador da história. Aí Jesus reúne o povo, se coloca diante deles e vai dizer assim, ó: eis aqui no meio de vocês aquele que é maior do que Jonas. Próximo verso, verso 42. Olha como Jesus está tratando da palavra. Isso é exegese do texto. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem? Quem é maior do céu? Quem é maior do que Salomão? Na tradição judaica, sabe qual que era o homem mais sábio que já pisou na terra? Salomão. Aí Jesus se aparece, Glauber, diante deles assim, diz assim, ó: eis que está aqui diante dos olhos de vocês aquele que é maior do que Salomão. E aí eu pude aprender que Jesus estava falando de essência. Essencialmente, Jesus era o maior pregador que já existiu. Jesus é o homem mais sábio que já pisou nesta terra. E se porventura alguém quiser se achar maior, Jesus está dizendo: eu sou o maior que já existiu sobre todos os homens. Não tem ninguém maior do que eu. Posto esta verdade aqui, eu gostaria de te deixar 3 pontinhos aqui, ok? 3 pontinhos. O que o texto está nos comunicando é que por que Abel ofereceu um sacrifício com a excelência, com a qualidade maior do que a de Caim? Abel não estava indo lá para o altar de Deus, Camila, oferecer um sacrifício em competição com Caim. Não, ele estava indo com qualidade. Porque um certo dia o Caim esqueceu de levar as gorduras e Abel levou a gordura por Caim. Abel se preocupava tanto
dele era excelente, excelente. E essa excelência que Abel apresenta só é excelente porque o sacrifício que Abel oferece é um sacrifício que ele está envolvido com o sacrifício. Eu já vi pessoas que vieram para a igreja e deixaram ofertas na igreja. Ajuda. Mas o que a igreja de fato quer não é oferta do povo. O que a igreja é difícil ouvir isso de um pastor, mas vou falar, que a gente está mandando eu dizer isso. Todas as ofertas que entram aqui, irmão, entram porque Deus manda. Mas o que como pastor deseja é que você dê boas ofertas, sim, claro. Mas o que nós queremos não é que você entre aqui, deixa uma oferta e vire as costas para Deus e vai embora para a sua casa. A oferta de excelência é a oferta que você está envolvido com a oferta que você está entregando. Quantos estão me entendendo, senhores? Não é colocar dinheiro numa salva, não é dar uma oferta para sustentar os missionários. Temos 3: Venezuela, Moçambique e Peru. Temos 3, mas não é só isso. Hoje demos uma cesta, o rapaz passou aqui na frente, não quero nem saber se ele é crente ou não é, estava precisando, a igreja está estendendo a mão para oferecer. Eu não sou juiz para ficar perguntando. Jesus não disse para mim ficar perguntando se é dizimista ou não. Jesus disse que eu tenho que alimentar o pobre e a viúva. Essa é a verdadeira fé. Tem igreja que está perguntando é dizimista ou não é para dar cesta básica. Jesus me ensinou em Tiago que a verdadeira fé sustenta a viúva e o pobre. E os dizimistas são conscientes e ofertantes. Nós não ficamos aqui se explorando, roubando a sua lã, não. Precisamos ter a consciência que na excelência da oferta não é chegar no gasofilaço e colocar. Os homens tudo colocando dinheiro no gasofilaço e Jesus só reparando assim. Vê uma mulher com 2 moedinhas. O irmão já pegou aqui porque ele é Bíblia. Vê uma mulher com 2 moedinhas no gasofilaço e colocou as únicas que ela tinha. E Jesus disse assim: sabe quem deu mais? Os homens estão esbanjando aquela coisa. E Jesus, quem deu mais foi aquela mulherzinha, aquela viúva lá, que veio de chinelinho arrastando. E ela veio com 2 porque ela deu tudo que ela tinha. Pelo amor de Deus, a oferta com excelência não é só dinheiro, precisa ter um envolvimento para calastúria. Deus não quer só teu coração, não quer só teu dinheiro, Deus te quer por completo. Mas você gosta dessa teologia da prosperidade, né? Mas hoje o Senhor está dizendo: a oferta precisa ter excelência. Vem junto com a oferta, vem junto com a oferta. Só quem vai vir junto, só quem vai vir junto com a oferta. Não é todo dia que você vai ouvir uma pregação dessa no domingo, mas Jesus está mandando eu pregar. Excelência, excelência. Diga assim: excelência. Segundo ponto, e eu já vou caminhar aqui. A entrega de Abel, eu estou falando de entrega, foi maior do que a de Caim. A entrega. É por isso, irmãos, que às vezes a gente vê esses jovens aqui, já passou muita gente que está há muito tempo na igreja. Eu tive uma visão com eles esses dias, uma terça-feira, e não aguentei. O poder de Deus foi tão violento que eu me joguei aqui no chão. Sabe a Kavod? Não é a Shekinah, não. Shekinah não tem nem na Bíblia. A Kavod. A Kavod é a glória, o peso da glória. Sabe o peso quando chega? A Kavod chegou, irmão, na terça-feira. Eu não aguentei. Me joguei aqui. Eu vi eles assim no banco, assim. E Jesus dizendo assim: cada um deles é um pregador que eu vou levantar. Vocês acreditam nisso? Acreditam mesmo? Irmão Luiz, é como se eu estivesse aqui sentado e ele chegasse assim: pastor,
Hoje eu preciso de uma ausência. Eu disse assim, por quê? Porque eu fui convidado para pregar lá em Mogi. E ó, tem gente que está na igreja há muito tempo, mas não tem entrega que esses jovens estão dando. Agora sei que é mais velho do que está glória a Deus. Esses jovens estão se entregando, irmão. E eu quero declarar que a nossa geração de jovens não está perdida, em nome de Jesus. Sou aqueles pregador quadrado, não, essa geração não presta. Quem não presta é o Satanás. Os meus filhos prestam, os teus netos prestam, o teu sobrinho presta. Esses jovens vão ser pregadores da palavra e do evangelho. Deus está levantando. Deus está levantando. Eu não sou saudosista não, irmão. Eu acredito na nova geração, sim. Só que precisa ter uma entrega. Para ter entrega tem que ter renúncia, não é? E Abel teve uma entrega maior do que a de Caim. E o terceiro ponto, ele entrega a fé, ele entrega a mente, ele entrega o coração e ele entrega o espírito. Olha quanta coisa. E alguém está olhando e achando que ele está entregando uma ovelhinha. E Deus lá no trono enxergando ele, entregando a fé. Ah, você não pegou isso aqui. Alguém achando que Abel está entregando uma ovelhinha e Abel está entregando a fé. Está entregando a mente. Está entregando o coração. E está entregando o espírito no momento da oferta. Por isso que a oferta dele foi uma oferta excelente. O que Abel me ensina é que a excelência não está do lado de fora. A excelência está do lado de dentro. Caim estava baseado naquilo que estava do lado de fora. Caim estava baseado naquilo que estava do lado. E sendo assim, tanto a sua motivação quanto a sua essência estava errada. Veja que Deus ele se importa com a motivação mais do que a ação. Vou falar isso aqui de novo para você pegar. Deus ele se importa mais com a motivação do que com a ação. Deus ele procura saber o que passa no nosso coração no momento que nós estamos entregando. Isso aqui fica claro e você conhece de Bíblia na vida de Ananias e Safira. Amém? Que eles estão entregando, abre aspas, tudo, que é metade, né? Só que eles queriam uma reputação diante do povo e Deus os repreende. Enquanto Barnabé está entregando tudo para a obra de Deus, está entregando tudo, e não é dinheiro, está se doando, está se entregando a excelência. Então Caim deixa claro para que nós também aprendamos com os erros. Caim deixa claro que a motivação estava errada e a essência estava errada. O Senhor não quer, irmãos, que a sua oferta seja feita com medo do devorador, do migrador, do cortador e de todas as dores da vida. Deus não quer isso de você. É verdade. E vou te dizer, eu nem acredito nessa teologia. Espero que ninguém pregue isso daqui. Eu não acredito nisso. Que Malaquias 3,10 nem isso quer dizer. É literal. Ali os gafanhotos são literais. Aí as pessoas começam a fazer porque ficam com medo disso, com medo daquilo, ou com medo daquilo outro. Eu quero declarar que a sua essência e a sua motivação não seja por medo. É porque os pastores botou medo em você, né? Falar a verdade não é fácil, mas o meu compromisso é com a verdade. Aí vem o altar com medo do devorador, do migrador, do cortador, do destruidor e todas as dores da vida. O apóstolo Paulo, leia a Bíblia, irmão. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9 que toda oferta tem que ser dada com alegria. Toda oferta tem que ser dada com motivação certa de coração e essência. Abel está aqui essa noite para nos ensinar
Caim está aqui essa noite para nos ensinar. Sabe o que o texto diz? Que Deus rejeitou Caim primeiro, segundo, a sua oferta. Então Deus, ele sempre olha a pessoa em primeiro lugar, para depois olhar a oferta da pessoa. A gente se impressiona, se cair uma oferta na conta hoje de R$1 milhão, a tesoureira vai vir doida aqui para mim, pastor, Deus abençoe a igreja. A gente se impressiona, que Deus te abençoe, multiplique. Mas Deus lá no trono, Ageu vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro. Agora me diz, o que vai impressionar a Deus se tudo é dele, gente? Não, fala comigo, vai. O que vai impressionar a Deus se tudo é dele? Deus vai dizer assim: e Deus aceitou Abel. Tem alguém comigo aqui nessa hora? E Deus aceitou Abel e a sua oferta. Lê Gênesis 4. Deus, ele olha a motivação e a essência. Hoje é noite dos nossos corações serem alinhados. Versículo de número 4, finalzinho, e a gente já vai encerrar. Hebreus 11, 4, finalzinho. E é por isso que a gente entende que o escritor vai dizer assim, ó: pelo qual alcançou o testemunho. Eu vou ler daquela versão ali que está melhor, ó. Dando testemunho dos seus dons. Ali em outra versão vai dizer oferta, que eu acho que para os irmãos entenderem vai ser melhor. Obrigado, Mário. Diz assim, ó: no momento em que Deus aprovou suas ofertas, olha lá, apesar de estar morto, Abel estava morto, mas o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Esse sentido de eloquente, na outra versão vai dizer assim: o testemunho dele ainda fala, mesmo ele estando morto. Abel está morto, mas ainda o seu testemunho, ele fala. Então a gente para entender aqui, porque mesmo depois de morto, alguém se lembra da memória de Abel e diz: rapaz, Abel era crente de verdade. Abel era um homem piedoso, um homem crente. Ele deu exemplo de fé, exemplo de adoração e exemplo de justiça. E nós devemos seguir o exemplo de Abel, porque está escrito em Hebreus capítulo de número 11: pela fé Abel, pela fé Abel, pela fé Abel. Tudo nessa vida ela vai passar, mas eu quero declarar que você vai deixar bons exemplos em nome do Senhor Jesus. A gente caminha para o segundo exemplo. Enoque andou com Deus. Tem muita coisa que ser falada, mas eu não vou falar não. Enoque andou. Primeiro exemplo, adorador. Primeiro exemplo do adorador. Segundo exemplo, Enoque andou com Deus. Verso de número 5 vai dizer que ele foi achado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E o texto diz assim, ó: e não foi achado. Sabe por que Enoque ele não foi achado? Porque alguém um dia procurou Enoque no momento da sua ausência. Irmãos, não tem coisa pior do que você ficar ausente e ninguém sentir a sua falta. Enoque ficou ausente e todo mundo: cadê Enoque, rapaz? Enoque era um homem tão bom, um homem que andava com Deus, e a sua ausência ela fez falta. Um ensinamento maravilhoso de alguém que escolheu andar com Deus. Ele manteve uma comunhão íntima, uma comunhão contínua, e se manteve fiel a Deus. Ele teve concordância e submissão a Deus. Por quê, pastor? Porque Amós 3 vai dizer: andarão dois, se não estiver entre eles comum acordo. Enoque estava de tão comum acordo com Deus, que Deus falou para Enoque: Enoque, rapaz, passa para o lado de cá, rapaz. Você é tão meu amigo que chegou a hora de você subir para cá. O homem que andou tanto com Deus. Fidelidade diária. Diga assim: fidelidade diária, que é o difícil. Fidelidade diária. Para ensaio ficou bom. Diga de novo: fidelidade diária. Fidelidade diária. É vivendo de acordo com os propósitos de Deus no dia a dia. Vivendo com os propósitos de Deus no dia a dia. Vivendo assim, mesmo em época de corrupção. E Jesus vai dizer assim em João capítulo de número 17, verso 15: não peço que o Senhor tire os discípulos deste mundo,
mas que o Senhor guarde eles do maligno. Eu preciso dizer isso aos irmãos: não tem como a gente sair desse mundo antes da hora. Nós precisamos comprar, nós precisamos vender, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, e as pessoas só saberão que existe uma diferença na nossa vida se nós estivermos andando com Deus. Assim como Enoque, eu declaro que você vai continuar andando com Deus. E fecho aqui. O último exemplo é o exemplo de Noé, o mais conhecido. Noé construiu para Deus. O que nós temos construído para Deus? Enoque, Abel e Noé foram pessoas que deixaram um exemplo de fé a ser seguida. E esse último exemplo é o exemplo de alguém que construiu algo para Deus. Só que existe uma informação que eu gostaria de deixar aqui para a gente fechar. Antes de Noé construir algo para Deus, Noé primeiro foi construído por Deus. Noé foi moldado por Deus. Noé foi preparado por Deus. Então, aparentemente, essa situação que você está vivendo, que ainda você não entendeu, Deus está dizendo: eu estou te construindo, Noé. Será que alguém está entendendo aquilo que Deus está falando? O Senhor está dizendo: ei, Noé, eu estou te moldando no meio desse processo. Ei, Noé, eu estou te preparando. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por favor, seja a boca de Deus para alguém. Seja a boca de Deus, irmão, de Deus para alguém. E profetize dizendo assim: você vai construir muitas coisas para Deus. A Bíblia diz assim, ó: aquele que em vós começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Você está sendo construído, você está sendo moldado e você está sendo preparado. Eu quero declarar que esse processo não vai te matar, não. Você está construindo algo, e esse algo que você está construindo é sob a liberação da palavra de Deus. Você não recebeu uma planta de um arquiteto comum. Você está construindo uma casa saudável, uma família estruturada, uma conduta com Deus, uma fé inabalável. Deus está dizendo: Noé, você vai construir para mim coisas importantes, Noé. Cadê os Noé de Deus aqui que vão continuar a construir? É por isso que Deus está te moldando, é por isso que Deus está te preparando, é por isso que Deus está te forjando, Noé. Vai, levanta as mãos, Noé, para cima. Adore a Deus. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te preparar, deixa Ele te construir. Eu vim para adorar. Tem mais alguém que veio para adorar? Deixa a cavote entrar na sua vida, deixa a glória te pegar hoje aqui nesse lugar. Deus está te construindo de novo, de novo e de novo. Quantas vezes precisa rebaraçoguevaciar o de você calabaracia. Eu sinto o vento soprando de lá para cá, viu? Era onde o calabaracel é refiaça. É mentira do diabo, viu? Você está sendo preparado, sim. Você está sendo moldado, sim. Você está sendo construído, sim, Noé. Eu quero declarar, Camila, que a gente está construindo coisas para Deus.
sem informação. Eles constroem porque Deus liberou uma planta para eles. Eles constroem porque Deus liberou uma planta para eles. Eles constroem segundo a medida da planta. Não pode ser centímetro maior, tem que ser igual está na planta. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você.